Mas vamos começar então. A Ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é muito bom. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de podermos ler a Sua palavra, entendê-la, buscar ao Senhor todas as manhãs. Nós Te louvamos, Te agradecemos, porque o Senhor é bom. Obrigado pela Sua misericórdia que se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tem cuidado de nós. Porque o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Que o Seu reino venha sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado pelo cuidado nos mínimos detalhes. Somos muito gratos. Que o Senhor venha estar ministrando com o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Espírito Santo, dê-nos compreensão da Tua palavra, para que a gente possa entender o que estaremos lendo, para que o Seu nome seja honrado, para que o Senhor seja glorificado. Transforma as nossas vidas. Te peço, Senhor, nessa manhã, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um aqui presente. Que o Senhor venha estar ministrando ao coração de cada um aqui presente. Que a Sua graça seja derramada sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Para que possamos aprender mais e mais de Ti. Te peço, Senhor, pelo Brasil, que o Senhor venha derramar o Seu avivamento sobre essa nação, assim como o Senhor prometeu aos Seus profetas, que o Brasil seria um celeiro, que o Brasil seria a nação que levaria a palavra ao mundo. Então, vem derramar este avivamento ao seu povo. Em nome de Jesus, Senhor. Também te peço por Israel, que o Senhor venha derramar paz sobre Israel, que aquele povo, Senhor, venha conhecer o verdadeiro Messias, e que o seu nome seja exaltado naquele lugar. E que tudo, Senhor, seja para a glória do teu nome. Espírito Santo, vem falar sobre nós, vem falar conosco. E que tudo, Senhor, seja para a glória e para a honra do teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, Fabi. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oh, Bom dia. Escutou uma voz diferente, hein? Você viu? Aham. Gente, peraí, eu vou ligar a câmera. Aqui eu voltei a dormir, você acredita? Acredito. vamos, Vamos começar? a gente vai ler Filipenses, É, já tinha visto. carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aí Paulo faz uma oração. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês. Em todas as minhas orações dou graças pela maneira com que vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele dia que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunho da saudação que tenho, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprendam as coisas excelentes e sejam sinceros
inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me acompanharam, que aconteceram, têm até contribuído para o processo do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas agora o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isto resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer alguns trabalhos frutíferos. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Deste modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Assim, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sente intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça do sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês também, o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, vamos lá, pois vocês também, o mesmo combate, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continuam a ter. Muito bom. Aqui a gente vê uma igreja meio que sendo perseguida, né? Pelas coisas que eles estão fazendo, né? E é bem interessante que eu achei bem interessante aqui quando Paulo fala que
que não importa a maneira com que o evangelho esteja sendo pregado, desde que ele esteja sendo pregado. Então ele está falando aqui no 10, para que vocês aprovem as coisas excelentes, sejam sinceros e incorruptíveis para o dia de Cristo. Não, não é isso. Vamos ver aqui. Mas ele fala que alguns estão pregando o evangelho por pregar, sabe? Ai, cadê? É o 15. 15. Alguns, de fato, até pregam a Cristo por inveja e outros também de boa vontade. Isso. 17 também, né? 17. É, Aqueles mas que pregam Cristo por ambição. por interesse pessoal, Sinceridade. não de forma sincera. Isso. Mas aí ele continua no 18, né? Mas que importa? Uma vez de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. Eu vejo assim, enquanto uns pregam com sinceridade, outros por interesse pessoal, ou outros por inveja, ou por rivalidade, ele quer dizer, o evangelho de Cristo está sendo pregado e quem vai fazer a boa obra depois é o próprio Espírito Santo na vida dessas pessoas. Eu acho Por isso me alegro. No final fala, por isso me alegro. por João isso Batista na prisão, né? ele está preso. É Paulo, aliás. Bom dia, Neide, tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Bom dia, Neide. Bom dia. A Neide é esse que levanta bem cedo, bem de madrugada. Neide. Bom dia, né? Mais ou menos isso, bom dia. E aí eu acho isso muito bom em Paulo, cara. Esse tipo de visão, né? E aqui ele passa aquele versículo bem conhecido dele, né? Vamos ver se eu acho ele aqui. Quando ele fala, né? Que por mim, 21. 21. porque para mim, Viver aqui. isso. Só que eu sempre ouvi esse versículo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Ele até, a gente tem que aprender a entender isso, né? Só que ele continua, né? Que ele fala que, mas o que importa agora é continuar vivendo para que eu possa continuar ensinando a vocês, para que vocês continuem. Ele entende que, tipo assim, eu preciso ainda continuar vivendo para continuar ensinando a vocês qual caminho deve ser seguido, né? Aqui, ó, no 25. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Cara, tenham alegria na fé. É como se fosse o propósito dele, né? Que ele tinha um propósito e enquanto ele tivesse vida, ele precisava fazer isso. Cada dia mais eu entendo quando ele fala, eu morri para o mundo e vivi para Deus, né? Que é essa fala aqui, que ele não se importa com as coisas do mundo, né? Pode fazer o que quiser com o corpo dele, que não é nem só o corpo, acho que hoje, trazendo hoje para cá, né? É muito mais que o corpo. Por exemplo, a necessidade de aprovação que a gente tem, né? Os bloqueios. Ah, não, eu não vou fazer. Ah, não, eu não vou, porque alguém morri pro mundo. Tô nem aí o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham. O que importa é a minha missão, o meu propósito. Eu acho que é bem isso que ele falava. Ah, e ter alegria na própria fé, né? Ter alegria nisso tudo que você disse. Não importa aonde eu estou. Eu preciso me alegrar com a minha fé. Eu preciso me alegrar em Cristo Jesus. E aí ele termina ali falando, cara, não importa as lutas, não importa, o negócio é fazer tudo pela fé e pelo evangelho. Viver o evangelho sem se importar com as circunstâncias que ele está te causando, né? É ter alegria de viver isso, é muito bom.
aqui fala no meu estudo aqui do versículo, né, que, no entanto, a prioridade de Paulo, né, era que Cristo fosse honrado e glorificado. Isso faz a gente pensar qual que é a nossa, né? A gente questionar, né? Quando a gente vive, qual que é a nossa prioridade? Que nós sejamos honrados, né? Como a Fabi falou, com falta de aprovação própria, né? Quer ser aprovado de toda forma, ou dane-se, Cristo tem que ser aprovado, Cristo tem que ser falado. As minhas atitudes, o meu falar, tudo tem que ser Cristo em primeiro lugar. Vamos pro 2? Eu vejo que Paulo é um presente, né, pra gente. Sabe o que eu perguntei esses dias? A Isabelle participa das Mensageiras. É uma reunião para meninas, né? Para adolescentes, crianças dos 8 aos 17 anos. E aí tinha uma menina, ela tava conversando, né? Falando sobre Paulo e tal. Aí eu falei assim, você sabe por que foi Paulo que escreveu quase mais de 70% do Novo Testamento é escrito por Paulo? Ela, não, mas sabe por que ele escreveu? Porque Paulo tinha dinheiro. E naquela época papel custava caro. Então você vê que Paulo foi o cara que mais escreveu porque ele tinha condições de ter o papel e ter alguém para escrever para ele para mandar essas cartas. E isso é bem interessante, né? E isso fez com que o Espírito tomasse para que a base do cristianismo que a gente tem hoje tem muita influência de Paulo, né? Das coisas que Paulo fez. E pelo fato dele ser um bom conhecedor, e, cara, Deus é perfeito em todas as coisas, né? E pelo fato dele também ser um bom conhecedor do Antigo Testamento, né, da Torá, de tudo, porque ele participava do Sinédrio, então ele era um cara conhecido, um cara letrado. A hora que o Espírito Santo toca nele e ajunta tudo, cara, ele consegue transformar o que a gente tem hoje, né? Tudo coopera para o bem, né, daquele que ama a Deus. Muito bom, né? Esses dias o Vinícius falou para mim, a gente acha que a gente está comandando as coisas, a gente acha que a gente pensa no que vai fazer, que a gente decide, mas não é assim. Não é assim. Quando a gente vê, tudo aconteceu e você não fez nada. Você só se posicionou, você só colocou e tudo foi acontecendo. Pessoas saíram, outras entraram, coisas aconteceram e foi tudo acontecendo e você olha e fala, gente, o que é isso que eu vivi toda a minha vida, né? Você para e pensa, uau, que nem ele, que nem eu vi muito isso aí nele, que não era por acaso que Deus escolheu ele. E é bem interessante, né? Porque isso que você disse faz a gente pensar assim, e meu livre-arbítrio? Seu livre-arbítrio é para você escolher, eu aceito a Cristo ou não. Eu aceitei a Deus, cara, se eu aceitei Deus de verdade no meu coração, eu não quero meu livre-arbítrio, eu quero que Ele me mostre qual caminho, qual direção eu devo andar, entendeu? Meu livre-arbítrio é desejar que Ele faça eu ir pelo caminho correto. Vamos pro 2? Fiquem à vontade para ler, viu? Vamos lá. Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez sem reputação, tomando sobre a si a forma de um servo, fazendo-lhe semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, e coisas na terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão no meio de uma nação corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. Retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e regozijo com todos vós. Por esta mesma causa, vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Mas confio no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo do vosso estado. Porque não há nenhum homem como ele, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não as coisas que são de Cristo Jesus. Mas também conheceis o caráter dele, e como filho ao Pai tem servido comigo no Evangelho. De modo que espero enviá-lo a vós, logo, assim que eu descobrir o que irá acontecer comigo. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo irei ter convosco em breve. Contudo, julguei ser necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e companheiro de trabalho, companheiro de lutas e vosso mensageiro, para prover as minhas necessidades. Porquanto ansiava por todos vós e estava muito angustiado, porque tinhais ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse triste sob tristeza. Mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Portanto, envio a vós com mais cuidado, para que vendo outra vez vos regozijeis e para que eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e tratai-o com grande estima, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da sua vida, para suprir a falta do vosso serviço para comigo. Massa. Eu acho massa que o título do começo aqui tá assim: exortação ao amor fraternal e à humildade. Então a gente, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, né, a gente exortar algumas consolações de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então contemplem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Eu acho bem interessante quando a gente começa a estudar sobre profecia, sobre profetas, apóstolos, essas coisas, principalmente o apostolado e o profeta, eles estão ali para corrigir rotas, sabe? Para dar direção, para exortar e dar qual a solução. Tipo, a gente pega ali as cartas de Jesus às igrejas em Apocalipse. Ele exorta, falando, ó, você está fazendo tal coisa, mas você sempre foi assim. Aí ele mostra quem ela era,
mostra o erro dela, dá aquela exortada aí da igreja e demora, ó, faz assim, que assim será melhor. E aí você terá a recompensa. Então, a função do profeta, do apostolado, eu vejo dessa forma, sabe? De direcionar, de exortar. Se você pega Paulo, quando ele escreve às igrejas, é sempre dando uma direção, ó, volta para o caminho, ó, faz assim, vamos trabalhar assim. E isso é muito bom, né? E aqui ele demonstra a humildade no começo, né? A humildade de Cristo em se entregar, né? Em ser servo, em ajudar o próximo. Aí eu deixei marcado aqui, eu achei incrível isso, a partir do 13. Porque Deus é o que a gente tinha acabado de falar sobre o livre-arbítrio, olha só. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmuração nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilharão como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, cara, olha isso, no dia de Cristo, no dia da volta dele, no dia que o Messias voltar, poderei me gloriar de que não corri em vão, que eu não fiz tudo isso à toa, nem me esforcei inutilmente. Cara, isso é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Uau, gente, maravilhoso. Isso aqui eu nem tinha prestado atenção. Muito bom. A gente vê, cara, o quanto a gente precisa realmente estar aqui, ó. Pertence a Deus o efetuar, pertence a Deus o realizar. Ele faz todas essas coisas. A vontade que a gente tem de fazer as coisas é ele que coloca. Isso aí. Para que, olha, semana retrasada, como eu tenho estudado bastante sobre Apocalipse por causa da mentoria, e às vezes vem algumas perguntas, sabe? E no fim de todas as coisas, todas as teorias, tudo que a gente vê, o que importa? No final, Jesus vai voltar. Assim como está aqui, quando ele fala, cadê? No dia de Cristo, no dia de Cristo, no dia do seu juízo, no dia que ele voltar, no dia magnífico dele. Aí, cara, eu achei incrível porque eu ouvi 3 pessoas diferentes, 3 pessoas que não se ouvem e não se conhecem. Eles falaram a mesma coisa, naquela mesma semana, sabe? Eu achei isso incrível, assim, eu falei, tá bom, Deus, eu entendi. A pergunta era assim, de tudo que você aprende sobre a volta, sobre tribulação e tal, o que realmente importa é como Cristo vai te encontrar no dia que ele voltar. Todo conhecimento que você tem, o que realmente importa no final de tudo, quando Jesus romper o céu, ele vai te encontrar como? Como? Como Paulo aqui, ó, ele fala aqui, ó, não corri em vão. O que ele quer dizer com isso? Não me esforcei inutilmente. Cara, Paulo morreu, quase morreu várias vezes, foi açoitado, apedrejado até a morte, praticamente. Paulo, quando ele foi apedrejado em Damasco, cataram o corpo dele, arrastaram e jogaram por fora dos muros. Então, qual que é a sua corrida? Quando Jesus voltar assim, ele vai olhar para você assim e vai falar, cara, parabéns. Parabéns pela sua corrida, parabéns pelo que você fez. E Jesus vai voltar assim, ele vai abrir um livrinho assim de galardão das obras. Ele vai abrir o livro das obras assim e falar, caraca, quanta coisa você fez, hein? Ou então ele vai olhar assim, nossa, só um folhetim? Entende? Cara, isso aqui é muito incrível. Caramba, realmente é muito incrível. Oi, galera. E aí, meu irmão? Seguinte, só porque começou às 5 horas, aí eu falei, bom, vou ter que voltar. Se fosse às 5h30, brincadeira. Mas olha só que interessante.
Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar. Se for para pensar realmente, pegando o gancho, tudo que Deus tem colocado no nosso coração e a gente é obediente o suficiente para materializar aquilo, acaba se tornando como um farol para conversão de corações a Cristo, né? Porque é ele que colocou isso dentro de nós, e muitas vezes a gente fica resistindo para materializar tudo aquilo que ele já vem nos chamando, né? E aí bate certinho, ó. Faça sem reclamação e nem brigas. Cara, só faz, né? E o resto vai sendo desenrolado, com o passar do tempo, né? Top. É que a gente fica assim, ó, não sei vocês, né? Mas a gente fica assim, mas será que é Deus mesmo? Porque tal outra parte da minha vida vai ficar comprometida, eu não vou conseguir, não sei o quê. A gente sempre coloca uma desculpa para não executar aquilo que Deus colocou no nosso coração. É bem isso Sempre mesmo. a gente coloca uma desculpa. Não, mas só que aí, como que eu vou fazer com tal... A gente falando pra gente mesmo, parece que a gente tá argumentando com Deus, né? Não, Deus, não vou fazer isso aí não, o que é isso? Aí vai tirar, não vou poder fazer tal coisa, não, isso aqui, não sei o que é mais importante, o que o senhor acha? A gente quer ir contra. Exatamente. É que eu vejo muitas vezes que as pessoas acreditam, na verdade são muitos enganados, de que o viver para Cristo é só glória, sabe? É só coisa Exatamente. boa, vai dar tudo certo, minha caminhada vai ser tranquila. Ele nunca falou isso, cara. Demora, hein? Você entendeu? Ele nunca deixou isso, ele nunca falou isso. Então quer dizer que Deus não vai me abençoar? Faz que ele vai. Se for para você ser abençoado. Você entende? Agora você imagina só. Vou dar um exemplo aqui do próprio Pablo. Deus precisa que outras pessoas milionárias se convertam. Vou dar um exemplo. Ele vai usar o cara que é milionário para transformar a vida desses caras, e com gancho ele vai transformar a vida de um monte de gente. Mas vamos supor que ele quer que o pessoal de uma favela se converta. Ele não vai usar o milionário. Ele vai usar o cara da favela. Ele não vai transformar esse cara da favela em milionário, porque o foco desse cara é transformar a vida dessas pessoas que estão na favela. Consegue entender o que Deus faz? Então, às vezes, a gente precisa aprender a entender o que ele quer. Igual Paulo, cara. Paulo era rico. Paulo era dono de fábricas de tecidos. Nesse momento aqui, ele está preso. E ele continua fazendo a obra. E ali no versículo anterior, ele fala que por ele estar preso, as pessoas estão cada vez com mais vontade de pregar o evangelho. Então a gente está caminhando para dias difíceis. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar levando o evangelho, ou por medo do que possa acontecer, a gente vai ficar quieto? E aí, só continuando, quando Paulo fala aqui sobre Timóteo, né, e Epafrodito, é bem interessante que ele coloca assim: aprenda, eu que ouvi nisso aqui, aprenda a receber os outros, principalmente aqueles que Deus coloca na sua vida, né? Então, Paulo está falando assim, cara, receba eles com o mesmo amor, como se vocês estivessem me recebendo, porque ele, na humildade, vai até vocês, porque eu não posso, e levar o conhecimento que vocês precisam, e ele é o meu contato entre vocês e eu, né? Isso é bem interessante também. Qual que é isso daí? Aprenda a receber. Qual versículo aqui? Quando ele fala, né, do 19 até o final, ele está falando que ele está mandando Timóteo, né? Espera no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Então ele está mandando Timóteo para a igreja, né? Porque não tem ninguém com esse mesmo sentimento. Ele já está mostrando e mostra quem é Timóteo, né? Aí ele mostra que Timóteo tem caráter, que ele foi aprovado. E aí, portanto, espero que envie logo notícias e tal. Aqui, ó, no 25. No entanto, julguei necessário enviar-lhes também o outro, o Epafrodito,
Esse cara tinha que ficar bravo com a mãe dele, né? Por ter colocado isso. Vocês assistiram no Netflix? Chama Paulo de Tarso. Vocês assistiram? Nossa, Que lá é muito forte, hein? Eu fiquei... gente, Agora, vocês perceberam uma coisa? Quem é Lucas? é um A gente não assistiu. autista, né? Hã? Não, Mateus, aí você está falando de Mateus, do Mateus. Etiúlio. Não, a gente não assistiu tudo. Não conta não. Só assistimos. Mas você assistiu um trecho. Presta Assistimos a atenção. primeira parte. Foi. Presta atenção, mas do Paulo de Tarso, né? Esse filme que fala sobre Paulo, né? É o Paulo careca, velho já, né? Não, na careca, o careca preso. foi Aham. preso. Então já é o final da história dele, né? Ele tá preso e tal. Presta atenção no ator que fez Lucas. Porque é Lucas que escreve as cartas, né? Sim, Jesus, né? é aquele grandão que era médico. Então, presta atenção no ator que é Lucas. É o mesmo ator que fez Cristo na Paixão de Cristo. Doido, Jim cara. Kravitz. O dia que eu assisti, eu fiquei assim, cara, Com esse cabelo, cara. cara. Ai, ô Éder, a gente precisa aprender a ter o seu olhar, assim, de... Eu não tenho essa percepção, não. Não, mas aí, né, a gente tem uns comentaristas da Record também, ó. Tá do lado ali. Ele tem a barba. Se precisar saber da novela ali, vai. Ou ajuda pra caramba aquilo lá. Sabe o que eu acho interessante nas novelas é que te ajuda a visualizar. E a visualizar é um jeito legal de você aprender as coisas. Só que aí quando você junta as duas coisas, né? Você junta a palavra mesmo, mais a visualização, você consegue interpretar aquilo ali e entender o que faz parte do enredo de uma novela e o que realmente é a palavra, né? É bem interessante isso. Gente, vocês já assistiram o filme lá do Apocalipse? Deixados para trás? Deixados para trás? A gente podia combinar de ir juntos, né? Assistir esse grupo das antigas aqui. Ali. Poderia. Apesar de escatologicamente não concordar com o filme, mas a gente poderia. Não tem Pois muito é, problema. eu ouvi falar que o filme é mais ou menos. Aí tem que deixar o Éder em silêncio hein, durante o filme. Aí depois. Só um momento, eu tenho que contribuir aqui, pessoal. Não, é porque assim, ó, esse filme ele é baseado nos livros do Tim LaHaye, né, cara? E eu, na minha juventude, eu li todos, são 12 livros, entendeu? Essa história são 12 livros. E é muito bom. É muito bom. A história é muito bom. A visão das coisas é muito bom. Tem uma coisa ali que acontece que eu não concordo, mas eu acredito que o filme vai ser muito bom. E acredito que a ideia é muito boa para você aprender as coisas que vão acontecer ali, entendeu? E eu sempre achei, quando eu li esses livros, né? Eu não acho que ele é feito para filme, entendeu? Ele é feito para uma série, tinha que ser uma série. E são 12 livros, cara, é muito bom, sabe? O enredo, o Tim LaHaye e o outro cara lá que eu esqueci o nome, o que eles fizeram ali foi incrível, para você mostrar e levar essa ideia deles, né, a gente chama isso de pré-tribulacionista dispensacionalista. Mas aqui não é local para isso, vamos lá. Filipenses 3, quem pode ler para a gente? Plena confiança em Cristo. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escreve-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidados com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós que somos o circuncisão no que Nós que adoramos. nós que
circuncisamos, mãe, Sim. no que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, e embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quando a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mas do que isso considero tudo como perda comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Prosseguindo para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos
tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Glória a Deus. Amém. Eu acho bem interessante aqui, né? Ele já deixou dois. E o que eu vejo aqui que acontecia naquela época? Havia judeus entre a igreja cristã daquela época, né? Que nem se chamava assim, né? Mas havia judeus entre a comunidade, entre aqueles que seguiam um caminho. E eles queriam colocar a doutrina judaica dentro da comunidade. Então, tipo assim, beleza, agora você aceitou a Jesus Cristo, você faz parte da comunidade, então você precisa ser circuncidado para que você também seja salvo. Então, eles queriam colocar a doutrina judaica dentro disso, e Paulo deixa bem claro, né? Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Então ele está falando aqui, não precisa da circuncisão carnal. Nós somos a própria circuncisão. Deus já fez isso em nossos corações. Em vez de confirmarmos na carne, né? Em vez de ter que cortar a carne. E aí ele fala que ele foi isso, né? Porque aqui, ó, o que a gente tinha acabado de falar no anterior, né? Ele foi circuncidado no 8º dia, ele foi da linhagem de Israel, ele é da tribo de Benjamim, ele era hebreu dos hebreus, ele era fariseu, ele perseguiu a igreja. Ele deixa bem claro que todas essas coisas nada adianta. Mas o que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo. Então, tudo que eu já fiz, tudo que eu tinha em Cristo, tudo se fez novo, aquilo lá já era, né? E aí lá no final ele continua falando, né? Eu não olho mais para trás, eu olho para frente, eu tenho um alvo. O que passou, passou. Eu preciso continuar olhando para frente, continuar com o meu alvo, que é Cristo. Eu gosto muito desse finalzinho aqui. Cadê? No 20. Pois a nossa pátria está nos céus. Eu tenho um livro que eu estou lendo do Miles Monroe que fala de Redescobrindo o Reino. E ele fala sobre isso, sabe? Fala muito sobre isso, sobre o que é o reino, né? Mostrando para você o que é o reino. E ele fala sobre essa redescoberta, né? Sobre entender que somos todos do reino, somos todos do céu, vamos colocar assim que ele coloca, né? E nós estamos aqui por passagem, né? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Então, é como se nós fôssemos nascesse lá e estamos aqui, né? Ele explica direito lá, agora eu não consigo lembrar certinho. Ele fala sobre passaporte, sobre nacionalidade. E aqui é bem interessante que nós somos do céu e o céu virá até nós depois no final de tudo, né? E aí no final de todas as coisas, né, no 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, que é esse corpo que, caraca, transformará o nosso corpo de humilhação, porque esse corpo foi recebido por nós por causa do pecado. Caraca. Por causa de Adão e Eva que a gente recebeu esse corpo de humilhação, esse corpo que morre, esse corpo de pecado, esse corpo carnal, para ser igual ao corpo da sua glória, para que no final a gente vai deixar esse corpo de humilhação para se tornar um corpo glorioso, segundo a eficácia do poder que ele tem em até subordinar a si todas as coisas. Caraca. Então ele está falando que no final de todas as coisas, esse corpo será glorificado, para que possamos estar com ele no reino dele. Entramos no Kairos aqui, né, gente? Já é 6 horas.
6 horas. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma coisa... Só dando um adendo, o finalzinho do 8 aqui para o 9, ele fala que todas as coisas que ele aprendeu, tudo que ele era, por causa... Cadê? Perdi. Aqui, por causa dele, perdi todas as coisas. Está falando do próprio Cristo, né? No 8, na verdade, considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas. Por causa dele, perdi todas as coisas. E as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que proceda da lei, mas aquele que é, mediante a fé em Cristo Jesus, justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, precisamos pensar, o que a gente tem trocado pelo Evangelho? O que a gente considera mais importante que Cristo? Isso tem que ser lixo das nossas vidas. Fazer oração. Ninguém tem mais nada para falar? Vamos orar para a gente finalizar? A gente não entende, mas vamos orar, porque já deu. Já foi 1 hora, graças a Deus. Amanhã a gente se encontra de novo às 5. Pode orar, Vinícius, para a gente? Obrigado, Senhor, por esta palavra poderosa revelada nesta manhã, Senhor. Nós queremos agradecer a Ti por esta comunhão, pelas todas as palavras que foram lançadas de forma poderosa no coração de cada um que está presente, Senhor. Que este dia de hoje seja um dia abençoado, repleto de muita saúde, paz, alegria, prosperidade. E que estejamos sempre em missão, Senhor, para cumprirmos tudo aquilo no qual o Senhor tem nos chamado. Que todo mal caia por terra, seja eliminado, aniquilado, Senhor. Que cada casa aqui seja, de fato, um quartel-general, Senhor, para que possamos edificar, restaurar, libertar as nossas famílias e muitas outras famílias que estão em busca de Ti, Senhor. Muito obrigado por este dia maravilhoso. Que o Espírito Santo possa fazer a nossa agenda, iluminar nossos caminhos desde agora e para sempre. Em nome do sangue de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe vocês, gente. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Amanhã, gente. Até amanhã. Bom dia. Bom dia.